Olá pessoal, hoje nesta videoaula nós vamos ver sobre ciclo celular. Toda célula passa por um ciclo, independente do tecido que ela seja, se for ósseo, muscular, neurônio, pele, enfim. Toda célula passa por um ciclo. E dentro desse ciclo, neste ciclo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser formada, ela vai aumentar o volume, ela vai passar por um processo de divisão. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então todo o ciclo celular, a célula vai passar pelo processo de formação, crescimento, desenvolvimento e divisão. E no ciclo, a célula vai ter duas fases grandes e subfases dentro dessas duas fases, a intérfase e a fase mitótica. Dentro da intérfase é uma fase onde a célula está mais produtiva. Então, não é quando ela vai dividir, mas quando ela já acabou de ser formada, ela acabou de se dividir e formar então as células ou gaméticas ou somáticas, e ela está em intensa produção, síntese, expressão gênica, produção de proteínas. Já a fase mitótica, ela vai apresentar sim as fases de divisão para a formação de duas células ou mais. Então aqui, se a gente pudesse representar graficamente, a célula vai apresentar a intérfase, e como vocês podem ver, é um período muito maior, então a maior parte do tempo de vida da célula, ela está em intérfase, e uma fase menor, que é a fase mitótica. Dentro da intérfase, nós vamos ter três grandes fases, que são momentos que a célula vai viver. A fase chamada G1, a fase S, a fase G2. E quando ela se ativa para então começar a fase da mitose, nós vamos ter mais 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase e por fim, quando a célula se divide totalmente formando duas células filhas, a citocinese. Após a mitose, as células filhas estão com um tamanho ainda um pouco menor do que o tamanho normal, do que o volume normal que se espera de uma célula funcional. Por isso, no período G1, ela vai aumentar o seu volume até alcançar o tamanho normal da célula. Tá? Então, ela vem no período G1, após o término da mitose, entra nesse período. Alcança o seu tamanho normal. E aqui começa então uma intensa síntese proteica. Se você não assistiu a aula de síntese proteica, volta lá para você ver como que é esse processo de produção de proteínas. Além disso, os cromossomos agora estão, digamos, com apenas uma molécula. Diferente de como a gente vai ver na mitose, na fase da mitose em que ele duplica o material genético, aqui ele só vai ter os 23 pares ou 46 cromossomos, um de origem paterna e outro de origem materna. Por isso eu representei aqui com a coloração verde representando o paterno e a coloração rosa representando o materno. Esses cromossomos que nós chamamos homólogos estão apenas então com a cromátide normal. Após esse período, quando a célula começa a se movimentar para uma síntese, para uma mitose, ela precisa receber alguns sinalizadores. São moléculas, proteínas, genes que são expressos que vão indicar para a célula que está na hora dela duplicar o material genético inteiro dela. Então essa fase é chamada fase S, período S, que é a fase de síntese. Para você entender um pouco melhor sobre essa fase, vá na aula de replicação do DNA. Lá você vai entender como acontece a duplicação do código genético dentro do núcleo, nessa fase chamada S. Então aqui nós temos que no período de síntese ocorre a duplicação do DNA a partir do processo de replicação. Então se aqui na primeira fase, no primeiro período G1, nós temos apenas uma parte, o cromossomo em si, na fase S, nós vamos ter o dobro de material genético, porque nessa fase um cromossomo se duplica. Então aqui era ele na fase G1 e agora na fase G2 duplicado. Essa porção aqui
é uma cromátide igualzinha a esta porção, que também, né? Por isso que é chamado cromátide irmã. Mesma coisa para esse cromossomo aqui. Essa porção, essa cromátide, é igual, geneticamente igual a esta cromátide. Não vai acontecer a separação dessas cromátides nessa fase, apenas na fase que nós vamos ver de anáfase da fase mitótica. E por fim, né, o que nós vamos ter no final dessa fase, desse período S, é que o núcleo vai apresentar o dobro do material genético, não o dobro do cromossomo. É importante entender que nós vamos continuar com os 46 cromossomos que nós já temos, mas esses cromossomos estão duplicados. Então, nós vamos apresentar o dobro de material genético, o dobro de DNA, não o dobro de cromossomos. E, por fim, a terceira fase do período de intérfase é o período G2. A célula já está grande o suficiente, ela já aumentou bastante o volume dela, ao ponto de suportar todo esse processo que vai acontecer, até porque uma vai se tornar duas. Então, aqui, ela vai aumentar um pouco mais o volume celular, o citoplasma, as organelas, principalmente porque ela, no final da mitose, vai ser cortada ao meio, na citocinese, como vocês vão ver em seguida. Por isso, ela precisa ter um volume um pouco maior. Mas a produção de proteínas diminui. Tudo que a célula precisava fazer com relação à síntese proteica já foi feito na G1. Então, na G2, a gente observa que tem uma menor produção de RNA. No caso, então, tradução, transcrição, já vai ser um pouco interrompida. Até porque também, em breve, essa cromatina vai se tornar um cromossomo muito espiralado. E, como vocês viram na aula anterior, verifique a aula sobre cromossomos, sobre o núcleo celular nas duas fases, tanto na intérfase quanto na mitose. Eu já deixei uma aula pronta para mostrar como é esses dois núcleos. Então, no finalzinho dessa fase G2, já vai começar o nível de espiralamento, a condensação do material genético. Então, vai ficar muito difícil produzir proteínas. Por isso que tem uma menor produção de RNA. Além disso, as proteínas que vão ser importantes agora serem produzidas nessa fase são as proteínas que vão formar fibras de fuso, ou então fuso mitótico. Sabe quando a gente explica sobre organelas celulares e a parte do centríolo? Os centríolos vão lançar as fibras de fuso e segurar os cromossomos. Pois é, essas fibras de fuso são proteínas e é nessa fase que as fibras de fuso são produzidas. A mitose é um processo de divisão celular, onde na verdade tem como objetivo a formação de duas células filhas a partir da célula mãe. Esse processo é muito comum em organismos multicelulares e também em organismos unicelulares. No caso dos unicelulares, a principal importância da mitose é a formação de novos indivíduos. Então, é um processo de reprodução conhecido como reprodução assexuada. Nos organismos multicelulares, como por exemplo o ser humano, a mitose serve para cicatrização, reposição de célula, crescimento do indivíduo e desenvolvimento embrionário. A primeira etapa, o primeiro processo da mitose é uma fase chamada prófase. Nesta fase, nós vamos ter algumas características. Além dela ser a mais longa, existe o desaparecimento do envoltório nuclear. Não é do celular, não é da célula em si, da membrana plasmática, mas do envoltório nuclear. Porque pensa bem, agora o código genético, o DNA, está duplicado. Então você tem o dobro de DNA ocupando o mesmo lugar. Vai ficar muito difícil a célula conseguir fazer todos os processos e organizar o cromossomo, organizar o material genético, então precisa perder a membrana, o envoltório nuclear. A outra coisa que vai acontecer é a condensação da cromatina e formação do cromossomo. Então a cromatina, que nas fases anteriores, inclusive na fase de síntese,
estava bem característica, agora ela precisa sofrer um enovelamento, então ela vai ficar bem condensada, formando o cromossomo. Aí sim nós conseguimos ver no microscópio óptico, porque a cromatina, como acaba sendo um filamento de DNA, é muito complicado a gente conseguir ver no microscópio óptico. Já teria que ser outros tipos de microscopia, outras técnicas. Mas no microscópio óptico, nós conseguimos ver o microscópio. Nós conseguimos ver o cromossomo no microscópio porque ele está no nível mais condensado. E também a organização das fibras de fuso, que vão ser justamente essas fibras que organizam os cromossomos no centro da célula, que será a próxima fase chamada metáfase. Ainda na prófase, nós vemos a migração dos centríolos para os polos celulares. O centríolo é uma organela que está sempre aos pares, um vertical e outro horizontal, e ele já duplicou nas fases anteriores, na G1, ele já se duplica, para que depois ele consiga então migrar para os polos celulares. Como se fosse polo norte, polo sul, se a gente considerar que a célula como o planeta Terra, então Polo Norte e Polo Sul, os centríolos vão migrar para os polos, porque assim eles lançam as fibras de fuso e conseguem organizar o cromossomo. Se nós pudéssemos desenhar tudo isso, porque é justamente o que se observa no microscópio durante essa fase de prófase, nós veríamos mais ou menos assim: a membrana plasmática, o citoplasma, onde está acontecendo o processo mitótico, onde está acontecendo a prófase, a carioteca, ou seja, o envoltório nuclear, começa a ser desfeito, por isso que eu coloquei ele pontilhado. Os cromossomos são bem visíveis agora, e eles adquirem essa formação que parece um X, e eles começam, ainda estão espalhados, mas eles começam já a ter um certo agrupamento na célula, no centro da célula, até porque ainda está o núcleo ainda sendo desfeito, mas o principal, os centríolos migram para os polos celulares e começam a organizar as fibras de fuso, para que então na próxima fase, chamada metáfase, os cromossomos espiralados se organizem no meio da célula. Após a prófase, nós vamos ter a metáfase. Nesta fase, os cromossomos estão alinhados no centro da célula. E esse nome, esse centro da célula, tem um nome específico, que é a placa equatorial. Então, os centríolos lançam as fibras de fuso, os centríolos posicionados nos polos da célula, lançam as fibras de fuso, essas faixas em amarelo, que eu representei em amarelo, e organizam no plano ou placa equatorial todos os cromossomos no nível máximo de espiralamento. Eles estão muito condensados. Então, aqui os centríolos e aqui, então, as fibras de fuso mitótico. Então, todos os cromossomos ficam alinhados nesse plano ou placa equatorial. E como que isso vai acontecer? Quando o centríolo lança a fibra de fuso, nós vamos ter um local específico no cromossomo chamado cinetocoro. São proteínas que já estão prontas, como se fosse para só ancorar e então segurar para organizar, para conseguir organizar os cromossomos no centro celular. Então, o cinetocoro está posicionado em ambas cromátides e vai servir então para as fibras de fuso se ligarem ali. Na próxima fase, isso vai ser extremamente importante para a separação das cromátides. Na fase da anáfase, as cromátides irmãs que compõem os cromossomos são separadas. Então, nesse processo, a gente observa que essas cromátides, cada uma das cromátides vai para um polo da célula. Por quê? Vai acontecer o encurtamento das fibras de fuso. Os centríolos começam, digamos assim, a puxar essas fibras e junto com elas, como está ancorado ali, as cromátides acompanham esse encurtamento das fibras. Então, nós temos a separação das cromátides, o encurtamento das fibras de fuso
e a migração dessas cromátides para os polos das células. No final da anáfase, nós já temos o início da telófase. A telófase é marcada, quando a gente observa no microscópio, ela é marcada por uma célula com 2 núcleos, porque é justamente isso que vai acabar acontecendo agora. A partir do momento que as cromátides se separaram e vão se concentrar nos polos da célula, o envoltório nuclear começa a ser refeito. Então, na telófase, nós vamos ter uma única célula ainda, com 2 núcleos. Então, as cromátides e agora cromossomos chegam aos polos, ocorre a reconstrução do envoltório nuclear, esses cromossomos vão se descondensar, se tornando então a cromatina, e reaparecem os nucleômidos, que eu não representei aqui, mas vai reaparecer o nucleômido. Se você não lembra o que é nucleômido, vai na aula de núcleo celular, e ali você vai entender o que é nucleoplasma, o que é envoltório nuclear, as características e principalmente o nucleômido. Voltando então para a telófase, eu representei aqui uma célula genérica, membrana plasmática, já os 2 núcleos em formação, com o envoltório nuclear em formação, e aqui ainda os centríolos. As fibras de fuso já começam a ser degradadas, então elas passam pelo processo de digestão, por enzimas que existem ali, e a gente tem, por fim, que o esqueleto celular começa a sofrer, ele começa a se estrangular o citoplasma da célula. Então, a partir do final da telófase, nós já observamos a citocinese. Alguns materiais consideram a citocinese como parte da mitose, outros materiais não consideram. A mitose, então, as 4 fases mitóticas terminaria na telófase. Por quê? Aqui nós estamos falando sobre a construção e desconstrução, no caso, né? Desconstrução, depois construção do núcleo e dos cromossomos. Aqui é apenas a separação da célula. Já outros autores consideram a citocinese parte da mitose. Então varia, vai depender do material que você tiver acesso. Então aqui a citocinese é a divisão do citoplasma feita pelo esqueleto da célula. Ela começa a estrangular o citoplasma, a trazer a membrana plasmática próxima uma da outra, até que então a célula consegue se formar 2 e elas se rompem. Ainda com um volume menor, mas já são 2 células filhas, formadas a partir de uma célula